Olá pessoal, tá começando o Drumete Completo, mais um episódio aqui do seu podcast, sempre com os melhores assuntos de mais relevância da atualidade e sempre também com os melhores convidados. E hoje nós estamos recebendo aqui ele que é jornalista, trabalha com imprensa na CBF, já foi colunista de diversos jornais, faz um trabalho político também muito bacana, então é muita honra pra gente receber aqui hoje. Além de tudo, nosso amigo também, pessoal, né? Felipe Carvalho, obrigado pela presença, Felipe. Muito bacana te receber aqui. Obrigado, Vinícius. A dupla de Vinícius, é bom estar aqui. Rapaz, Vinícius, agora é dois Vinícius. É assim, isso, né? Rapaz. Que bom estar aqui no Drumete Completo, esse podcast que tem feito a diferença, não só na nossa cidade, mas aqui em todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos falar, vamos papear bastante. E antes da gente passar, já entrar pro assunto, hoje a mesa tá um pouquinho desfalcada aqui, né? Exato. Porque o nosso amigo Bruno Carlos, ele tem os compromissos pessoais, né, profissionais também, e hoje ele não pôde estar aqui, mas, pô, um abração pro Bruno aí. Um abraço pro Bruno, um abraço. A gente tá carente aqui sem você, cara, pelo amor de Deus. Tamo junto aí. O Clovinho tá triste ali. E assim, hoje estamos com um profissional aqui, né, cara? Como é o nosso amigo Amaral colocou aqui, primeiramente cumprimentar, né, Felipe? Mandar um abraço pro diretor Clovinho aí. Pro nosso vice-diretor aí, Lomeu, que a gente tá agora com a direção maior, entendeu? De assim, peso. De peso. É um prazer estar contigo aqui hoje, Felipe, a gente conversar. E o profissional da área, né? A gente aqui estamos engatinhando ainda perto do que o cara já viveu de futebol, já botou fone na cabeça já para narrar, para ver, para supervisionar. É jornal, é coluna. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Então, já pegando nessa parte, né, Felipe, a gente se conhece de muito tempo, jogamos vôlei junto. Isso, exatamente. E a gente gosta de coisas parecidas, né, do esporte e tal, da política. Eu queria que você falasse pra gente, assim, como é que foi essa transição, né? De um dia você ser um garoto ali, como todos nós aqui talvez fomos, exceto o Baltar, que ele era mais do game, né? Mas eu jogava bem no game. Mas não era assim, aquela coisa, né? Todos nós assim brincando, quem não sonhou ser jogador, sonhou estar com o microfone, imitar o Galvão Bueno, ou sonhou estar filmando. Então como é que foi pra tu, assim, virar essa chave, né, de um menino ali que vinha, gostava de jogar um vôlei, gostava de praticar um esporte, falava assim, não, cara, eu vou trabalhar com isso aqui, vou ser jornalista. Então, na verdade, essa opção, ela se deu por um auxílio de um amigo, né, o professor Mota. O professor Mota de Queimados trabalhava comigo na época lá na Secretaria de Meio Ambiente, e ele falou, Felipe, eu acho que você tem todo o dom para fazer jornalismo, você se comunica bem e tal, e eu já tinha a paixão por esporte, como você falou, acompanhava todos os jogos da terceira divisão, Série B, Série A, então lá em casa era assistindo esporte o dia inteiro. E também eu sempre gostei muito de português, muito de história. Então eu estava na dúvida por fazer letras, português e literatura, ou para fazer jornalismo. Aí meu pai, na época, eu cheguei a passar para a UERJ para fazer letras, mas meu pai falou, não, isso não vai dar, isso não é para tu. Aí eu falei, tá, então eu vou fazer jornalismo. Aí o Mota, lá na Secretaria de Meio Ambiente, me indicou a Faculdade Pedro Guimarães no Catete. Falou, por que você não faz uma prova lá? Porque lá constuba da bolsa para quem vai bem nas provas e tal, aí eu fiz. E aí eu consegui 80% de bolsa, e aí eu entrei na faculdade de jornalismo e me identifiquei e vi que aquilo era, de fato, para a minha vida. Maneiro, e assim, fala um pouco pra gente, assim, um pouco da rotina também, né? Que a pessoa vê aquele jornalismo e pensa só na parte do cara. Eu uma vez escutei o Thiago Leifert falando que a gente tem uma tendência de ver o cara quando ele tá brilhando, né? Mas ele contando que pegou muita chuva na Série B e que na faculdade também a parada é complicada. Então, assim, antes de você aparecer ali, que a gente vê o Felipe toda hora na televisão, né? O Felipe e o Leandro, todo mundo que abre a transmissão, eu caço eles no cantinho ali, que eu sei que eles trabalham na federação também. Então, conta esse lado menos glamouroso também do jornalismo, essa correria, né? Então, eu vou contar um pouquinho da nossa história no jornalismo. Eu ingressei na faculdade, né? Na Faculdade Pedro Guimarães. E lá é uma faculdade que você pratica muito, a profissão. Você tem a teoria, mas a prática ela te exerce ali diariamente. E a gente teve uma disciplina chamada Gestão de Conteúdo, que a gente criou a revista Queimados, lá o veículo de comunicação de notícias da nossa cidade. E esse foi o nosso primeiro trabalho, de fato, na área da comunicação. E a gente começando a fazer as publicações da cidade de Queimados, a revista ganhou notoriedade na época, e aí eu fui convidado para fazer parte da comunicação da prefeitura na época do prefeito Maxi. E aí, como assessor de imprensa, fiquei pouco tempo. A gente, como assessoria de imprensa, a gente mandava os releases, mandava os comunicados para a imprensa. E aí, um belo dia, no meu Facebook, chegou uma mulher chamada Vanessa Sinoff, que ela era editora do Jornal Dia, falou, tudo bem, tem uma vaga aqui no Jornal Dia, a gente recebe seus textos são muito bons. A gente está com uma vaga para um repórter da Baixada, te interessa? Aí eu falei, interessa e tal. Eu fui lá, fiz a entrevista e tal, aí fui aprovado. Eu falei, cara, agradeci a oportunidade de Queimados, aí fui trabalhar no Jornal Dia, que é onde eu acho que, de fato, eu me formei um jornalista. Uma redação de um jornal diário impresso, que já foi o mais circulado do Rio de Janeiro, com mais de 1 milhão de tiragem diária.
onde tive experiências incríveis. A gente fez coberturas em comunidades, favelas, fizemos coberturas que foi premiada nacionalmente. Eu fui eleito em 2016, o segundo melhor jornalista da Baixada Fluminense por uma série que eu fiz chamada Japeri 0.5. Os 5 bairros com menores IDHs do Brasil ficavam em Japeri. E eu fiquei morando nesses bairros durante 15 dias. Então foi assim, uma matéria muito desafiadora, foi uma reportagem, foi uma série especial de 7 dias seguidos, publicadas no Jornal Dia. A gente também concorreu ao prêmio Vladimir Zog, que no jornalismo é um dos maiores, ficamos em 3º lugar com essa série. Então, o Jornal Dia, ele me deu essa formação. Eu acho que todo jornalista precisa estar numa redação de um telejornal. E aí a FERJ foi também, através da Faculdade Pedro Guimarães, eles fizeram um processo seletivo entre os alunos e aí era medido pelo CR. E o meu CR era um dos CR mais altos. E aí eu fui indicado para essa vaga de operador de imprensa da FERJ, que aí a gente organizava toda a atividade de imprensa nos ginásios esportivos, tanto Maracanã quanto também Jogos Mundiais Militares. E a gente indicou os nossos amigos para fazer parte também dessa equipe depois. Então, assim, o jornalista, a gente costuma dizer que ele é nada mais, nada menos do que porta-voz. Ser porta-voz das pessoas. E no Jornal Dia eu tive essa oportunidade, porque assim, nos últimos anos eu trabalho com assessoria. Assessoria, você mais impulsiona os teus assessorados para encaixar. Graças a Deus a gente tem um relacionamento gigante nas emissoras de televisão, no rádio, toda a imprensa tradicional. Mas o jornalismo em si, ele é o porta-voz dos direitos sociais, como eu falei. E aí a gente está agora na supervisão de imprensa da CBF, que é um outro grande desafio, que a gente representar a nossa cidade, chegar na maior entidade de futebol do país é um sonho. Sim. Né? Isso o Serginho do Life, se vê, vai lembrar, porque foi o Serginho que me levou. Existia um programa de estágio da TV Globo chamado do Instituto Capacitare. E eu fiz 7 provas no Jardim Botânico, na época de estudante. Todas foi o Serginho que me levou no golzinho dele branco. E aí eu passei, fui selecionado, né, para estagiar na TV Globo na época, só que o que aconteceu? Era o mês de outubro, eu me formava em dezembro. E aí você tinha que ter no mínimo 1 ano, né? Então eu não pude entrar na TV Globo naquele momento. Isso é uma das frustrações que eu carrego na minha carreira, que ali eu poderia ter ingressado numa das maiores emissoras de comunicação do país. E é isso, aí a gente aprendeu bastante, vivemos muitas coisas, assessorei o deputado Max depois na Alerj, depois agora em Brasília também, fizemos outras consultorias para iniciativa privada, também para outros políticos, e a gente conseguiu formar o nosso nome no mercado do jornalismo, principalmente por credibilidade. Temos bons relacionamentos na imprensa, porque hoje a gente exerce assessoria. A assessoria, ela é uma mídia espontânea. O que é isso? O teu cliente, o teu assessorado, ele fez aquele determinado trabalho, você vai lá, divulgou, encaixou. É uma mídia espontânea. Então, a redação, ela me fascina muito mais. Porque, poxa, eu fiz matérias que foram abertas CPIs com matérias que eu fiz. Eu fiz matéria denunciando o escândalo no Sindicato dos Comerciários que o Fantástico reproduziu à noite. Então, quando você consegue uma manchete, parece que é um filho seu que está nascendo. Então, tipo assim, a redação, ela te fascina, só que ao mesmo tempo, você trabalha sem parar. Eu trabalhava final de semana de plantão, e aí teve um plantão que eu pegava de 7 da manhã, largava às 3 da tarde. E aí o que acontece? A morte do traficante Playboy. Ele morreu 2 horas da tarde, pode pesquisar. Era o meu plantão, eu saía 3 horas, me colocaram para cobrir a morte dele. Fui sair meia-noite, ou seja, peguei 7 e larguei meia-noite. Então essas coisas acontecem. E não foi fácil. A gente, para estudar hoje, eu sou graduado em jornalismo. Antes do jornalismo, eu já tinha formação de professores, eu fiz magistério no Manuel Pereira, sou concursado como professor em Nova Iguaçu, então professor do chamado primário, antigo primário, e aí eu sou professor, aí ingressei na faculdade de jornalismo, trabalhava durante o dia em Queimados, pegava o trem, pegava o metrô, voltava no último trem, que a gente chegava em Queimados, 00:15, e ia andando até lá a Pedreira, lá, a região que eu nasci e me criei. E assim era uma atividade diária. E o legal, Felipe, assim, já pegando esse gancho aí que você está falando do trem, isso é uma coisa que eu sempre falo, né, Amaral, que nós que somos da Baixada, a gente sempre está ligado à linha férrea, né? E a gente comentou aqui no início como está sucateado, como está num momento ruim, né? E a gente não vê há muito tempo uma esperança de uma melhora nisso, porque foi isso que deu muita oportunidade.
de crescimento para queimadenses, para pessoas da Baixada, como você, como a gente, de poder procurar um estudo melhor. E o legal também é que ele é cercado por figuras místicas da política que ajudaram ele a crescer, né? É professor Mota, é New Life, entendeu? A galera já foi, o moleque tem futuro, vamos levando ele. E assim, a gente, alguns mais próximos, outros menos, mas a gente sempre viu a sua evolução, a gente foi ficando mais velho, perdendo cabelo juntos, né? Cada um no teu canto. Tá bravo, filho? Não, mas isso aí tem solução agora, graças a Deus. E eu queria falar contigo justamente um pouco sobre isso, né? O avanço da vida. E hoje, além de tudo que você falou aqui agora, que você já colheu, né? E eu achei bacana demais ele falar, inclusive quero ver esse documentário. Tem aonde eu acesso ele? Tem ainda pelo site do jornal? Não, então no YouTube? A gente tem os PDFs guardados, né? Desse material. Foi um material que a gente fez, por exemplo, o Rio Guandu. Grande parte dele está em Japeri. As casas do lado do Rio Guandu, que estava em Japeri, com as águas todas contaminadas. Entendeu? Era um absurdo. Então, assim, a gente foi lá no Rio Douro, ali em Santo Antônio. As famílias viviam na extrema pobreza. Tem até uma frase, se eu não me engano, pode até me corrigir, de um filósofo, que acho que é o Foucault, até um filósofo moderno, que ele fala sobre a questão do jornalismo, que ele esbarra muito também na questão da filosofia, porque é uma arqueologia do saber. É você minerar. Você chega ali, você começa a escutar a história, vai minerando, até você chegar num produto final e passar aquele produto final para a população da melhor maneira. Né? E é isso que você estava falando. Mas eu quero saber agora do Felipe pai. Entendeu? Eu quero saber primeiro do Felipe esposo, né? E já mandar um abraço pra Carol, né? A Carol, um abraço, patroa. Aí, aproveita aí a patroa tem que ser bem tratada sempre, né? Mandar também um abração lá pro novo tricolor, né? Que enche ele de sorriso quando fala, o Gabriel. Rapaz, Gabriel foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sempre tive sonho de ser pai, sempre quis ser pai. E quando o Gabriel nasceu na minha mão... Não, muda a nossa vida. Quando eu peguei, foi uma emoção que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Eu conheci a Carol, eu acho que foi pelo destino, porque até então eu morava na Pedreira. Todos sabem os problemas que aconteceram no bairro. Meu pai é policial militar. Tiveram alguns incidentes comigo, que naquele momento eu tive que me ausentar. E nisso, eu com a Carol, a gente flertava nas redes sociais, mas até então eu nem sabia onde ela morava e tal. E aí eu me mudei para o bairro São Cristóvão, em 2016, dezembro. E aí estava tendo uma reunião... outubro. Isso, outubro de 16. Estava tendo uma reunião do professor Monteiro, no bairro São Cristóvão. Eu sabia que ela morava lá, mas não sabia onde era. Aí eu mandei no message do Facebook, falei, quero te ver e tal. Aí ela, tá bom, vem aqui em casa. Eu falei, mas onde você mora? Ela mandou a localização. Quando ela saiu da casa dela, ela morava simplesmente de frente para a casa que eu tinha acabado de me mudar, tinha uma semana. Putz, estava escrito. Então, eu acho que a nossa história, ela meio que estava escrito, acho que foi o destino, nós já estamos caminhando para o 8º ano juntos, casado há 2 anos, e o Gabriel, sem dúvida, foi o melhor presente que ela me deu. Meninão, tricolor, com certeza. Isso eu não abro mão. Ela diz que é flamenguista, só para me sacanear. Mas é um sentimento assim que eu jamais tinha sentido na vida. E falando um pouquinho dessa mudança lá da minha região, eu sou nascido e criado no bairro da Pedreira, todos sabem disso. É uma região muito carente da nossa cidade, que está há anos abandonadas pelo poder público, não é de hoje. Passaram-se gerações e gerações, e a região que é tão perto do centro, esquecida. Assim, a gente que é criado lá e que conseguiu crescer na vida, a gente quer ser um exemplo para que as outras pessoas que moram lá também cresçam na vida. A gente tem visto que tem meninos talentosos lá no esporte, tem gente talentosa em outras áreas, mas precisa de oportunidade. E te marca mais hoje em dia, né, Felipe? Você sendo pai agora, você vê que esses meninos, você quer dar uma oportunidade para o seu filho, você também quer que essas crianças tenham essa oportunidade de crescer, de melhorar, de ter uma qualificação, né? Porque muda a nossa visão, a gente amadurece a nossa visão quando vira pai. Vinícius, o que acontece? O jovem lá do bairro, antigamente, ou era charreteiro, nada contra a profissão, ou ia para o caminho errado. Não tinha outro caminho. E hoje, continua não tendo. Qual o caminho que tem lá? Tem nada. Aí as pessoas vão para o caminho errado. Se elas forem por opção, é uma coisa. Se elas não tiverem oportunidade nenhuma, é outra. Você não tem lá uma qualificação profissional.
A área de lazer do bairro era o Campo do Avante. Tradicional Campo do Avante. Quando loteou, colocaram uma área de lazer em cima do morro que não existe. Você não tem nada para fazer atividade física de esporte. Terceira idade, fica dentro de casa. Transporte público, então, uma vergonha. Não tem nem ônibus. O que o idoso faz para andar de ônibus lá, para ter transporte público? O que quem precisa do passe livre faz? Passa onde? Quem tem o bilhete único? Nem transporte público tem. Se a Fazeni, que é a empresa detentora, né, da concessão da linha, não tem condições econômicas de arcar, cabe à prefeitura cancelar a concessão. E cabe à prefeitura também lançar um transporte público gratuito lá. Maricá é feito assim, São Pedro da Aldeia é feito assim, por que não pode ser feito em Queimados? Então, o que acontece lá naquela região especificamente é uma região que carece de oportunidade e de representatividade. Aquela região lá nunca teve um representante que de fato brigasse por ela. Isso é verdade. Então, tipo assim, a gente vê outras regiões da cidade, por que o Fanchen evoluiu? Por que o Fanchen teve delegacia legal, tem Detran? Será que é porque não teve um representante? Por que o São Roque evoluiu, fez o campo, fez o céu? Será que não teve um representante? Então, todas as regiões foram evoluindo. E tem regiões periféricas, não é o caso só da Pedreira, mas, por exemplo, Parque Ipanema, Pau da Forca, são regiões que passam anos, passam gestão e não evoluem. Então, eu acho que você tem que ter amor pela sua origem. Se você é raiz, você jamais esquece. E eu tenho um sonho de um dia poder brigar pela região que me lançou, que me lançou para a vida, eu digo. E as pessoas lá a gente chama pelo nome. Todos sabem enquanto estava jogando Queimado, enquanto estava jogando Golzinho, inclusive dia 7 agora, hoje, né? A gente vai estar lançando, a gente vai estar fazendo um torneio lá da Independência, um torneio de Golzinho, para relembrar aquela tradição que a gente tinha. Eu estava indo estudar, como vocês falaram aqui. Eu estava indo pegar o trem 5h30 da tarde, que era o horário, chegava na minha faculdade 7 horas da noite, estudava até 10h40. Pegava o trem da Central, voltando 10h52, chegava em Queimados, meia-noite 15. Ia andando do Extra até a Rua Patativa, para minha casa, para economizar a passagem. Nunca passei dificuldade, graças a Deus, meu pai é concursado, policial militar, todos sabem, mas a nossa vida nunca foi uma vida boa, porque eu também tenho 2 irmãos, os 2 irmãos também tinham que estudar. Mas meu pai, graças a Deus, conseguiu passar os valores, meu pai e minha mãe. Nós fomos criados dentro da Igreja Católica, sou movimento católico, com muito orgulho, sou cristão. E o meu pai conseguiu formar um jornalista, um engenheiro e um biólogo. Então nós tivemos a oportunidade, nós tivemos um pilar familiar. Mas a maioria não tem. É verdade. E isso aí que o Felipe tá falando, eu escutei o ministro falando outro dia, o Silvio Almeida. Uhum. Uma mulher quis tirar uma onda com ele numa CPI, ele falou, você tá com medo de mim? Aí ele falou assim, não, porque eu tive uma filha agora, recentemente, eu fico receoso com que mundo que eu vou deixar. Aí a mulher que escuta o cara falou, você tá com medo de não sei o que? Ele falou, não tenho medo de você, nem dele, nem de ninguém. O que eu tenho é do lugar que minha filha vai encontrar. Não é medo de pessoas, é medo de condições, né, cara? Então é isso que o Felipe tá falando. Eu tenho certeza que a preocupação dele é que hoje ele já faz uma conta na cabeça dele assim, meu filho não vai poder brincar à vontade aqui igual eu brinquei. Igual a minha geração brincou. Então você fica pensando assim, o mundo que eu tô deixando... Não é que teu filho não vai ter dificuldade. Todo mundo teve, eu tive, tu teve, teu pai teve, teu avô teve, mas o ambiente, era aquela região ali, então, a gente pode falar. Eu joguei no Avante, eu nunca fui boleiro, assim. Fui de assistir, né? De jogar, eu jogo nada. Eu e o Clovinho só assistir. Mas eu já joguei no Avante ali uma vez, time de pelada, assim, era um campo realmente que... E aí deixou de existir. Só pra dar um recado aqui falando em jogar, não sei se o Felipe curte fazer uma bet. Hoje em dia todo mundo faz uma betzinha, né? Faz uma fezinha. Eu não tenho sorte nisso, cara. Eu só perco, rapaz. A gente. Só perco, cara. Eu queria agradecer muito aqui, rapaziada, e mandar um abraço pra galera lá da Superbet 88, que é uma parceira nossa aqui do canal, que além de ser um baita site de apostas muito bem feito, de muita confiança, com a equipe boa, que te atende bem treinada. Ainda por cima, além disso tudo, eles estão sorteando um ingresso para a final da Copa Libertadores, legal. Que vai ser aqui no Maracanã. Com o Fluminense lá e passagem não vai estar. Nós já fizemos o nosso papel aqui espiritual para tirar o nosso ruim, já tá fora. Porque a gente vai estar lá para cobrir também, entendeu? Uhum. O Drumete vai estar lá cobrindo o ganhador. Então a gente já sabe que essas coisas aí não vai ter. O Fluminense, não vou mentir para tu não, que eu não gosto de mentira, entendeu? Uhum. Torcer a favor também não tô torcendo não, mas também não tô mexendo. Muita gente, tá sacaneando muito. Mas não tô movimentando o universo igual a gente movimentou contra aquele outro não, entendeu? Rapaz, final Fluminense no Maracanã para tirar aquele estigma de 2008, agora, olhando assim, falando muito rápido de futebol, né? O Fluminense tá totalmente no páreo. Fluminense Internacional, qualquer time brasileiro aí, Palmeiras. Se fosse chutar, eu chutaria Fluminense e Palmeiras na final, né? Mas torcendo para que seja um Fluminense e um time argentino na final.
Então, galera, acabando esse recado aqui da Superbet 88, e agora os caras já têm essa promoção, que já é uma zerada de vida, né? E agora os caras vieram com uma ainda mais insana, que eles estão dando, além de dar prêmios, né, pros apostadores, eles estão dando pros próprios funcionários também. Então, a galera que quiser entender melhor, vai estar entrando sempre nas nossas redes sociais aí, a respeito dessa promoção nova da 88. Mas o principal é o seguinte, galera, o apostador tá concorrendo a um carro 0 km. É isso mesmo, rapaziada. Tem aqui, são 5 carros que eles vão sortear. E aí você vai, entra no regulamento, vê as datas de sorteio, vai ser tudo ao vivo, bonitinho. Aí eles estão premiando os funcionários da empresa com moto, bacana, iPhone. Uma parada muito legal, realmente, que a equipe lá da Superbet 88 fez. Eu tenho certeza que vai balançar a rapaziada do Drumete aí, que vira e mexe, já faz uma fezinha na 88. Certo. Agora tu tem 3 motivos pra fazer. Ganhar a aposta, concorrer a Libertadores e ainda concorrer a um carro 0 km. Eu já quero um carro já. A 88, porra, zerou a vida, nível máximo. Agora, voltando aqui para o Felipe, já tava dando uma... Eu vejo muito o programa jornalístico, né? Às vezes o convidado quer responder um negócio, não, peraí, isso daqui a pouco, isso aí não é pra você responder agora não. Aí o Felipe quase que entrou, mas ele também é treinado já, né? Eu queria entrar um pouco nessa parte, Felipe, assim... Passou essa parte do estudante, né? E você foi primeiro secretário de comunicação em Queimados, né? Pulando a parte da assessoria, né? Então, depois você foi para a Alerj, depois você foi para a CEINFRA, Secretaria do Estado, e agora, por último, você está em Brasília. Só aqui já eu vou fazer um compilado disso, com certeza. Tenho muito orgulho da minha história. Como eu falei, né? Eu comecei como servidor público no menor cargo da Prefeitura de Queimados, através desse cargo. Não, antes disso, na verdade, uma ONG chamada CIESP fez um levantamento em Queimados com jovens que trabalhavam em comunidades de risco. E aí fez processo seletivo nessas áreas em Queimados. E aí eu fui o selecionado por essa instituição, ela fica aqui no Flamengo, eu não sei se existe ainda, na época fazia trabalhos com jovens em grupos focais nas comunidades, e aí eu entrei pelo São Simão. Eu fui selecionado de Queimados nessa instituição. Então foi meu primeiro emprego de fato. Depois eu fui funcionário público da Prefeitura de Queimados com menor salário, mas ali foi o suficiente para que eu pudesse estudar essa história que eu falei de ir de trem, voltar de trem. E aí, formado, eu já era assessor de comunicação e já trabalhava na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então a vida já foi melhorando através do estudo. Sim. E com isso o Jornal Dia me convidou, e aí eu virei repórter do Jornal Dia. E aí aquela história que eu te falei, daquela mulher que tinha mandado um message para mim me chamando, ela era minha editora da Baixada. Com 3 meses meu no jornal, ela morreu de trombose grávida de 3 meses. Coitada, cara. E aí o que aconteceu? Eles me colocaram como editor da Baixada, o editor mais jovem da história do Jornal Dia no lugar dela. E aí eu assumi a coluna da Baixada do Jornal Dia. E aí foi onde eu fiz o meu nome no jornalismo do Rio de Janeiro, porque você tinha foto, você tinha assinatura. E aí, quando chegou na eleição de 16, o Max, então, me convidou para assumir a comunicação lá, principalmente daquela campanha. Foi quando eu retornei para Queimados. Eu lembro disso. E aí eu já retornei como subsecretário de comunicação. Fiquei esse período lá como subsecretário de comunicação. E na gestão seguinte, eu fiquei respondendo pela comunicação, mas como subsecretário também. Depois eu vim fazer a comunicação na Assembleia Legislativa, na Alerj, e também tocando a parte da FERJ, que a FERJ eu fiquei 9 anos. E aí agora a gente foi para a Câmara Federal. No meio do caminho teve a Secretaria de Infraestrutura e Obras. Isso. Eu fui subsecretário lá de Relações Institucionais, foi um período muito importante. Você está num cargo de tamanha importância, você ocupar uma subsecretaria de Estado é uma função muito importante. Então a gente teve contato com praticamente o prefeito de todas as cidades do Rio de Janeiro, a gente que recebia as demandas para fazer a parte institucional, e ali as demandas a gente encaminhava para que fossem feitos os investimentos que eles solicitavam. Muito além da parte de comunicação, que a gente também fez. Petrópolis, por exemplo, foi um caso que a gente ficou lá 16 dias seguidos, dando transparência, fazendo a comunicação daquela tragédia. Isso aí eu sou testemunha. Foi a tragédia, assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi no jornalismo, o que eu vivenciei em Petrópolis. Mas além de fazer a parte de comunicação, a gente fazia o papel institucional, que era a relação com os prefeitos, com os vereadores e também com as instituições, Sistema S, Firjan. Então, toda essa parte de relação institucional foi uma questão que a gente desenvolveu lá na Secretaria de Infraestrutura e Obras. Então, eu me formei em jornalismo, fiz pós-graduação em marketing e tenho um MBA em administração pública. Então, a gente também foi procurando se aperfeiçoar na parte de formação profissional. Então, paralelo ao que a gente ia galgando nas nossas profissões, eu tive a oportunidade de ser subsecretário municipal, subsecretário de Estado,
ocupar o cargo de assessor parlamentar na LERJ, agora assessor parlamentar na Câmara Federal. Então, apesar de jovem, só tenho 32 anos, eu acredito que a gente tem muita experiência, assim, nesses anos todos, nessas vivências todas, porque a gente já teve em vários setores diferentes, sabe como funciona cada setor. E tem muita diferença de Brasília para a LERJ? No tocar, assim, a relação dos jornalistas, aquela coisa que acontece por trás das câmeras ali? Rapaz, porque diz que em Brasília o negócio é mais intenso, né? Rapaz, Brasília é totalmente diferente. Brasília você tem 513 deputados, a LERJ você tem 72. E lá está o centro do poder, né? Então, você ter boa relação nacional é totalmente diferente, né? Você lava as suas pautas nacionais. Lá você está pautando arcabouço fiscal, reforma tributária, é o noticiário do país. Não, isso é loucura, deve ser bom demais. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tenho amigos que estavam no Rio, que hoje trabalham em Brasília, na Globo News, no Metrópole, nos mais diversos veículos de comunicação. Então, além da gente ter a boa relação lá em Brasília, e quando eu estou lá na semana, a gente está tomando um café juntos, jantando, almoçando, então a gente consegue ter essa boa relação lá também. E o mercado da nossa área de comunicação lá, quem é jornalista não quer voltar de Brasília. E agora, é surreal. A parte que você falou muito do âmbito nacional, te instiga o âmbito internacional, o jornalismo internacional, ou você é uma coisa assim que não te apetece? Porque hoje a política te leva até Brasília, né? Mas ela não... Assim, não sei, né? Vamos pensar. Não te leva ainda para fora do país, mas pode, no caso do jornalismo, levar, caso. Eu acho que os correspondentes internacionais, eles exercem uma função maravilhosa. Diplomática, basicamente, quase. Chegar até lá é você chegar a um dos ápices da tua carreira. Então, nesse momento, eu estou num dilema na minha vida, né? Se a gente dá sequência nessa trajetória profissional, que foi uma trajetória que, graças a Deus... ela teve uma sequência, ela subiu, ela teve uma escadinha, começou pequeno e graças a Deus ela foi evoluindo. Ou se a gente vai para outros desafios, ou se eu consigo mesclar as duas coisas. Então vai depender muito dos próximos. E isso é muito legal você falar isso, Felipe, assim, porque você também, as pessoas têm que entender às vezes que a gente sacrifica sonhos, né? Nossos sonhos às vezes por algo maior. Você está acabando de falar, quando ele falou aqui agora de... O cara, fazer jornalismo internacional, correspondente e tal, o teu olhinho brilhou, assim, não, mano, mas me conhece, eu vejo jornalismo o dia inteiro, você conhece todo de nome. Ele tá focado em outra missão, que ele vai ter que botar, de repente, o próprio sonho dele na gaveta para pensar no bem maior. E aproveitando essa parte de correspondente, como é que é a tua relação com o inglês? Então, rapaz, eu fiz 5 anos de inglês, né? Naquele momento, naquela época, ele era fluente, tanto que a prova que eu fiz na TV Globo, eles pediam, a gente tinha uma prova oral, tinha prova escrita, e eu evoluí bem, hoje eu arranho, filho. É que eu queria aproveitar para falar do nosso parceiro, Descobrindo Inglês, que é de um amigo nosso lá de Queimados, e é um curso totalmente prático para pessoas como, assim, você mesmo precisa tá na correria. Atualizar. É lógico. E, assim, ele faz de acordo com o que você gosta, entendeu? O Amaral, ele é aluno do curso, tá fazendo ultimamente, é em casa, é no celular, no notebook, o professor tira aquele horário para você, ele vai estudar a tua... Assim, tu gosta do quê? Futebol, Fluminense, você gosta de ver o NFL, o NBA, ele vai trabalhar isso na tua carreira, vai pegar e vai falar sobre Casa Branca, política, você gosta de qual série? Ele vai trabalhar essa sua vivência, quando você vê, tu já vai estar falando inglês de novo fluentemente. E por quanto tempo resolve a vida? Eles têm vários tipos. Um negócio que eu achei interessante, eu tenho uns 2 ou 3 meses já, se não me engano. E aí, foi a primeira coisa que eu perguntei. Porque o curso tradicional, eu ficava meio assim, caraca, 6 anos. Aí tu fica assim, né, cara, que 6 anos é muito tempo. E esse, assim, quando ele virou pra você, falou assim, o tempo que você quiser. A hora que você achar que você tá bem, que tá falando, que tá fluente... A flexibilidade dele... Mas é porque isso varia de muita pessoa. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade. Porque, por exemplo, eu sou muito nacionalista. Cinema, eu prefiro filme nacional. Música também escuto muito pouco de fora. Eu prefiro música nacional. Também. Série e filme eu vejo pouco. Vejo mais noticiário de jornal e mais programas esportivos. Mas aí, bobear, ela vai trabalhar em cima de você no jornalismo. Não, então, eu fiquei 5 anos num curso, tive muito mais dificuldade de adquirir aprendizado do que pessoas que com 2, 3 anos já estavam muito desenvolvidas, porque... Né? Então, eu te indico fazer uma aula inicial lá, você vai gostar muito, você vai falar, cara, isso aqui é pra mim. Porque você vai assistir o feedback que eu tenho pra dar, independente do canal, etc., é bem tranquilo. Não tem aquela coisa de ficar botando você pra falar.
A professora vai conversando contigo em português, né? Eu quero que me apavorava, assim, ó, a aula de inglês, quando você pisar na sala, é tudo em inglês. Eu já não quero, porque se eu não sei, eu não quero estar naquele lugar. Eu não quero, eu não quero que a pessoa me veja falando errado. Não, quando lá dá o listening lá e coloca lá a musiquinha lá. Aí tem aquele teu amigo que tá mais tímido, aí se mija porque não sabe falar pra ir no banheiro, esqueceu, não sabe pedir pra ir no banheiro. A professora, cara, ela me cumprimenta ali em inglês no começo, né, e tal, mas eu converso com ela, igual nós estamos aqui trocando uma ideia. E é óbvio, porque se toda semana eu deixo uma horinha minha ali pra falar sobre inglês, mesmo que ela não me dê 1000 exercícios, uma hora tu começa... nem que seja uma palavra, 2 palavras, você aprende por aula, uma expressão, um tempo verbal, que você pensava que era uma coisa, uma outra. O inglês é uma palavra que é escrita de um jeito, se ela mudar o tempo verbal, ela muda, não é igual o nosso, que é tudo igual. Então, assim, é uma coisa que você vai praticando, amigo. Toda semana você fazendo ali, é igual matemática. Eu sou de matemática básica, gosto muito de conta. Se escrever tudo meu é papel e caneta, cara. Mas se você me der uma coisa técnica da matemática para fazer ele, eu não vou fazer, porque tem anos que eu não mexo. Mas então, aí, o cara que tá mexendo toda semana, para fechar aqui nosso jabazinho, né? A gente também tem o QR Code, que vai estar aparecendo na tela para todo mundo aí. Você também pode acessar, vai estar ganhando 10% em qualquer mensalidade. Ele, no caso, ele faz o plano que é 1 hora semanal, mas tem de 1, 2, 3 horas semanais. O professor, ele trabalha em volta da sua necessidade, entendeu? Porque também tem uns planos que é para você que está precisando refrescar. Tem gente que vai viajar, por exemplo, pô, eu fiz inglês e preciso refrescar porque eu vou viajar, ou porque eu vou trabalhar agora precisando do inglês. Eles já mandam um professor específico para você. No meu caso, eu desenrolo bem, já fui pro exterior, lá desenrolei bem, mas acontece que você tá sem confiança, então você vai, né? Então eu preciso, vou fazer contato. Pode fazer que vai ser muito bom. E aí, o Felipe, a gente vem da mesma cidade... E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, mais um pouco você falou do Felipe estudante, do Felipe pegando, indo, andando até em casa, lá na Pedreira. Eu lembro também que, assim, eu cresci ali pelo centro, meu pai comerciante e tal, e eu sempre ouvi, igual no filme do Rei Leão, né? Infelizmente, eu sempre ouvi assim, que aquele lugar escuro você não vai, entendeu? E era sempre dali do Extra para depois. Isso é muito feio. E eu acho legal você na minha infância, isso era o São Roque, tu sabe, né? Não, também. Não, tinha o São Roque nem se fala. Mas assim, dali era uma frase que muita gente já escutou aqui em Queimados quando era mais novo e até hoje escuta, infelizmente. Do Extra para lá não vai. Né? E isso é uma coisa, cara, ver que você tá querendo mudar, pensando nessa parte, querendo mudar essa realidade, já é uma puta diferença, já é uma coisa maravilhosa, entendeu? Porque eu não vejo realmente ninguém falando isso, mudar essa realidade, entendeu? O Vinícius, passa ano, e Uber agora entra muito, muito mal. Os médicos do posto da Pedreira, na época, saíram porque não tinham segurança. A escola do bairro, falta professor, não tem área de lazer, não tem equipamento público, tem um equipamento de assistência social lá, na entrada do bairro, porque o CRAS do bairro foi jogado lá para fora. Então parece que é um gueto, que ninguém quer cuidar, que ninguém dá a atenção que precisa. É aquilo que eu te falei, nós vamos mudar o mundo? Não sei, vou trabalhar para mudar. Mas eu acho que se você tem equipamento público funcionando, se a escola que tem lá tem uma quadra esportiva em frente, que é uma demanda que a gente está pedindo, não é de hoje, e detalhe, a gente arrumou um jeito de fazer e não deixaram fazer, porque falaram que iam fazer. Só que o que você vai lá hoje, você vê um monte de lixo em frente. Então por que não faz? Então o que acontece? Eu vejo aquilo como um gueto. O posto de saúde lá foi inaugurado. Bacana, a obra estava pronta. As ruas, foram asfaltadas algumas ruas. Que a gente teve influência, na época, no convênio com uma emenda federal do falecido deputado Simão Cecim. Estava travado na Caixa, conseguiram destravar e asfaltaram 4 ruas. Faltam outras que estão em volta. Asfaltaram 4 ruas. Do lado tem 6 sem asfaltar. Um absurdo. Eu acho o seguinte, como que a gente melhora? Levando equipamento público. Levando política pública. Por exemplo, as mulheres. As mulheres não têm opção. Se lá tem um curso de manicure, de cabeleireira, de design, elas vão poder trabalhar num salão lá fora ou ter o teu próprio negócio lá dentro. Gira a moeda, pô. E a renda vai girando, a gente vai aumentando o poder de compra daquela região. Os comércios fecharam as portas. Você anda, parece que você está no deserto. E aí, quando vem época de eleição, aí todo mundo lá, principalmente os aproveitadores.
de mandato que se diz representante de lá para comprar o voto. Ganham a eleição sem fazer a campanha, sem um adesivo, só comprando as pessoas pobres. Então o que eu acho é o seguinte, porque eu de fato é uma questão que eu me emociono. A minha casa tá lá. Não, mas você tá com razão, cara. Minha casa tá lá, eu não quis sair, todos sabem disso, eu não quis sair, tanto que a minha vida ela caminhou, precisei estudar, precisei trabalhar aqui no Rio, saía de manhã de casa, chegava de madrugada praticamente. Mas minha avó tá lá. Quando eu tinha tempo, que eu queria ter esse tempo, a Igreja Católica do bairro, a gente formou um ministério de louvor. Colocamos 70 jovens do Morro do São Simão com a Pedreira. Compramos bateria, teclado, violão, guitarra, vendendo bingo. A quadra privada do bairro tinha futebol para 200 crianças. Eu era o professor. Sem ter educação física, mas sempre gostei de esporte. Então eu dava aula de futebol para as crianças. A escola do bairro, faltava água, vira e mexe. Quem mandava caminhão-pipa era eu, sem fazer propaganda. O bairro, quando eles adoravam forró, a gente fazia festa junina, quem organizava? Era eu. Então, lá nunca teve política pública permanente frequente, não tem, o poder público é ausente. O poder público não se faz presente lá. Aí eu fiz uma matéria para a revista Queimado dia desse de um menino que ganhou o campeonato de jiu-jitsu. Eu vi. É um orgulho, uma coisa que pode parecer simples, é um orgulho para os moradores de lá, porque quer dizer assim, é um clamor, gente, a gente quer ser visto, a gente quer ser lembrado, a gente quer ter oportunidade. E por que o CRAS se chama CRAS Nova Cidade? Por que o CRAS Nova Cidade está lá fora? Por que não está no bairro Nova Cidade? E não é provisório, eu até lembro quando esse já CRAS tá surgiu, não vou nem tempo, entrar nesse mérito, que eu lembro quando o CRAS Nova Cidade surgiu. Aí o posto de saúde inaugurou, beleza, tem lá uma clínica de saúde, tem uma clínica da família, pelo menos tem um atendimento primário. Mas quem se lembra do que era o posto da Pedreira? Era o centro de especialidade da cidade. Sim. Né? Você tinha lá um urologista, você tinha ginecologista, você tinha Isso várias é mais do que necessário, porque é próximo do centro. Então, o que acontece? Quando você tem uma escola com professor lá presente, quando você tem um posto com médicos funcionando e gente indo lá se consultar, quando você tem o CRAS funcionando, quando você tem uma quadra de esporte, quando você tem a qualificação profissional, você tem gente circulando. Aí, por exemplo, a gente conseguiu com a nossa intervenção lá na Secretaria de Infraestrutura e Obras, eu tenho a honra de poder participar desse projeto. Foi um projeto que o deputado Max, na época secretário, desenvolveu em parceria com o prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, foi a canalização do Riabel. Canalização do Riabel ali na Dona Afra. A Avenida Dona Afra, no loteamento Grande Rio, ela estava praticamente chegando nas casas. Ela é uma obra que está lá a todo vapor e, para mim, é fundamental. Por quê? Porque ela vai fazer a orla igual a do Fanchen. Então vai ter gente lá tendo opção para caminhar, para correr. E, além disso, lá no Zenit, vai ter um acesso da Pedreira para o Inconfidência. Então você abre esse gueto... Vai atravessar a linha férrea. Você abre, você dá mais uma opção de circulação. Então é mais gente circulando. Ótimo. No São Roque, eu sempre menciono isso aqui que eu posso. Lembra do São Roque? Ele tinha uma cabine de polícia. Quando foi idealizado ali o projeto pro São Roque, ele tinha uma cabine de polícia, porque era um bairro muito violento e tal e tal. E aquela crise do Estado, aquela quebradeira toda, não fizeram a cabine de polícia, mas acabou se descobrindo que não era necessária, porque iluminou, pavimentou. Exato. Igual você falou, pessoas circulando. É só isso. Se circula gente, se tá iluminado, a criminalidade já fica inibida, né? Ô Vinícius, desculpa te interromper, cara, que eu fico indignado mesmo. O que acontece? Você entra no bairro, aí você tem lá, na entrada do São Simão, uma lixeira, que parece que quem mora lá tá no chiqueiro. Sinceramente falando. Só que a gente não é porco, não. Se a coleta não consegue chegar no morro, por quais motivos for, por que não coloca o gari comunitário? Por que não recolhe o lixo lá dentro? É uma cena de horror, você parece que você está no chiqueiro. Gente, o morador de lá não é porco para estar no chiqueiro. Tem que ter a coleta. É obrigação do poder público. Você vai na escola, da antiga Diva Teixeira, o prédio está abandonado. Você vai lá, é outro chiqueiro, um monte de lixo em frente. É muito triste. Entendeu? Tipo assim, além de ser gueto, parece que lá é um chiqueiro que vive os porcos. E aí, o Felipe, a gente acalmar até um pouco. Desculpa. Mas isso aí, cara, isso aí a gente... A gente nunca viu isso, cara. Imagina, igual a subida ali da caixa d'água, quem viveu Queimados e vê aquilo hoje,
é um cenário realmente... A gente não imaginou aquilo, ver pessoas morando na rua mesmo, aquelas caçambas de ferro na beira da calçada. Isso é um cenário que a gente via quando vinha aqui para determinados lugares lá. A gente nunca imaginou ver isso lá perto. A frustração do Felipe, quando eu comentei aquela parte sobre paternidade, ele falando do bairro dele, eu sou ali da antiga Rua Flamengo, né? Graças a Deus, deixou de ser Flamengo, virou José Reinaldo Raume, que foi um artista lá de Muito Queimados, melhor. que é do lado da Vila Olímpica, né? E ali era o Pasto. E hoje eu posso falar pro meu filho que eu vi o Pasto virar o bairro Pacaembu, que inclusive está crescendo, né? E assim, você não pode dizer o mesmo, porque muitos dos problemas ainda se permaneceram, né? Alguns foram feitos, alguns foram melhorados por algumas gestões boas que tiveram, e outros simplesmente foram ficando, aquela herança maldita, né? Um nome feio mesmo, porque... Sim. E assim, essa revolta sua é totalmente cabível. E aí eu queria aproveitar esse gancho, que a gente está chegando no finalzinho, que a gente nem percebe que está acabando. E o futuro? Porque esse presente não está legal. E você quer uma mudança. Fala um pouco sobre o futuro. O que você pretende para o futuro? Então, cara, todo mundo sabe que no ano que vem é um ano eleitoral, é um ano de eleições. Então, falta muito até o ano que vem. Nesse momento, o que a gente quer fazer é ser um porta-voz. Ser um porta-voz da região da Pedreira, mas de todas as regiões de Queimados que precisam de serviço público, de ocupação, de políticas públicas sociais que fazem com que a população tenha suas oportunidades. Por exemplo, eu defendo, e você é um defensor da pauta do desenvolvimento econômico. Nós precisamos facilitar a entrada e o ingresso do jovem no primeiro emprego. E além disso, a gente precisa manter as fábricas lá instaladas no Parque Industrial, que aí saindo da questão do bairro da Pedreira para Queimados como um todo. Quais políticas de atração, de benefício fiscal está sendo feita para o Parque Industrial de Queimados para atração de indústrias e de emprego atual? Eu não vejo. Você tinha isenção de IPTU por 10 anos, eu acho que podia reduzir ISS para facilitar, para quem desse o primeiro emprego para o jovem. Você vê a fábrica indo embora. E com a fábrica indo embora, tem gente lá de dentro mesmo que trabalhava na Deca. E agora faz o quê? Pega o Japeri e vai para a Central. Ou recebe benefício do governo. Então, o meu sonho para o futuro, eu acho que é uma missão de vida. Eu vejo como uma missão de vida. A minha carreira profissional está estabilizada, graças a Deus, no jornalismo. A gente virou referência na nossa área. Só que eu estou vendo na minha vida que está tendo um chamado de Deus. E essa missão eu não vou fugir dela. Se for essa missão que Deus tem na minha vida, eu não vou fugir dela. E o que a gente está fazendo nesse momento, como eu falei, ano que vem, a gente está conversando com as principais lideranças lá da região do nosso bairro. Estamos conversando com lideranças de vários bairros de Queimados que sofrem de problemas parecidos. E se essa for a missão, eu não vou fugir. Eu vou para dentro, porque eu quero o jovem tendo a oportunidade, sim, de escolher o que é o caminho do bem. Eu vou para dentro porque eu acho que os nossos idosos não podem ficar dentro de casa sofrendo de depressão. Eu vou para dentro porque eu acho que a gente tem que ter qualificação profissional e outras pessoas podem e têm que ter a oportunidade de estudar igual eu tive. Então é isso que eu sonho. Bacana, quebrar o ciclo ruim. É isso que a gente precisa cada vez mais ter pessoas com essa vontade. E assim, a gente sente até que treme a mesa porque ele rapaz, o homem tá com vontade, rapaz. O homem tá com vontade. Não, se... A gente sabe, né, cara, que o caminho é natural, né? Tem um ditado que diz que se você não gosta de política, você ótimo. Vai ser governado por aquele que gosta. Então é melhor você se interessar e ser timoneiro desse processo, ser capitão, se essa for tua vontade, né? Mas tu foi um negócio de arrebentar, cara. Eu tô vendo o braço do Clovinho ali, tá quase rasgando a blusa dele, cara. Não, tá muito forte. Clovinho, ele tá quase rapaz, Clovão. Aí eu lembrei que tem um tempo já que ele tá na GAN, academia. Aí ele tá malhando lá, ir, cara, bonitinho. Já malhei lá também, mas tem que voltar. A gente sempre faz essa piada aqui que eu tô fazendo um curso de inglês. Vai fazer muita caminhada. É isso. O Clovinho tá na GAN e o restante tá no boteco resenhando, entendeu? É isso. Comendo... Já comeu uma bolinha de costela lá. Eu acho que tem que fazer o seguinte. Olha só, antigamente, quando eu fiz cirurgia bariátrica, já tô quase lá de novo, precisando fazer de novo. Mas vamos lá, quando eu fiz cirurgia bariátrica, eu ia lá, corria 10 km na academia, filho. Chegava à noite, eu tomava lá meu biricutico, comia a minha pizza. Tava resolvido, então vai na GAN e vai no resenhando. É isso aí, perfeito. É o equilíbrio, cara. Mas é sério, mandar um abraço aí pra rapaziada da GAN.
Clovinho tá sempre lá também, fazendo uns vídeos, tá sempre em contato com o pessoal e marombando firme, filho. Que ele tá. Ele, a esposa dele, Marcele. E como o Felipe sempre disse lá. também, o Boteco Rezano, assim, o melhor boteco lá de Queimados, assim, os aperitivos absurdos, quem já comeu sabe, bolinho de Não, costela. sabe o que eu tô fazendo agora? O resenhando, ele ainda, né? Quem sabe macarrão, se essa palavra toca o coração dele, ele ainda não entrega, né? Pô, ele tem que entregar esse bolinho. Mas cara. aí, como meu cria Clovinho tá lá bebendo, eu já esquematizo o Uber, entendeu? Aí Pô, o tu tá Clovinho em casa, pede o bolinho pra tá mim. em casa tomando uma geladinha, vendo o jogo. Dá na Chega mão aquele do bolinho Uber. de feijoada de Pô. costela, amigo. Não é qualquer um, não. Não, e o macarrão tá me deixando chateado com os outros bolinhos de costela, com os outros bolinhos de feijoada. Porque onde eu vou, macarrão, que eu vou comer um bolinho de feijoada, eu vou com aquela expectativa daquele. Já comeu, não resenhando, não? Já. Meu irmão, O bacon é sequinho, cara. é Eu já recheado frequento. de verdade, uma parada que... Você vê que eu meu falei na irmão, mesma emoção que você falou agora há pouco do Rapaz, bacon. rapaz. Não, mas é sério, eu já abraço comi um aí, caldo tá, lá, rapaziada. já comi um caldo lá bacana, né? No Resenhando, as porções lá de fato são boas, eu gosto muito. Hoje a Dona Maria não deixa tanto, né? Mas Lá é bom de ver um joguinho também, tem umas televisões maneiras, uns telões maneirão. Mas é isso, né? Eu queria já começar agradecendo você, Felipe, e fazer só um ressalvo aqui que você, desde o início, deu assim atenção para o Drumet completo, deu atenção para o projeto. Inclusive, chegou a confabular da gente fazer um projeto paralelo de esporte e tal, alguma coisa do tipo. E aí você vê assim que eu gosto de falar para meus conhecidos que eu acho legal, depois de 10 anos, reencontrar 5, 8 anos e falar, cara, o cara é um entusiasta, o cara tem entusiasmo de fazer parceria, de crescer, vamos trabalhar, vamos correr atrás. E assim, te agradecer, como já te agradeci antes de você gravar com a gente, pelas parcerias e mais uma vez por você estar falando um pouco aqui da sua vida, do seu objetivo, do que você passou e toda a sorte do mundo para você, tamo aí. E você vai voltar. Entendeu? Você vai ter o seu voucher, final do ano tem o nosso... Já estamos montando o nosso Drumet completo do final do ano. É uma data comemorativa, é uma data de independência e assim, eu espero que é até um símbolo, né? E a gente está falando sobre independência e que você consiga tornar o bairro da Pedreira cada vez mais independente. Tá? é isso que a gente sonha. Eu que agradeço pela oportunidade. É um pouquinho diferente, a gente começou até um pouco tímido, né? Porque você tá conduzindo uma entrevista e você virar um entrevistado é uma coisa nova na minha vida. Fiquei esses anos todos sendo o entrevistador e agora virar um entrevistado. Mas eu sou, assim, como você disse, entusiastas de iniciativas que democratizem a comunicação, que dê transparência. Então eu sempre fui um parceiro mesmo. Por exemplo, estou muito feliz, eu posso até citar aqui com o retorno da Rádio Novos Rumos. Inclusive eu acho que se vocês quiserem, o Drumet pode virar um quadro do Drumet no rádio, que eles estão fazendo a nova programação. Ó, bacana. E nós já fomos Entendeu? na rádio. Ele já foi e eu também já Então, fui. O site foi eles que fizeram na época. A gente tem uma história já lá, Então, né? aí você tem blogs, você tem jornais locais. Então, eu acho que a liberdade de imprensa ela tem que ser valorizada e sou entusiasta mesmo, que é muito importante. Então, galera, agradecer o Felipe mais uma vez aí. Rapaziada, lembrando que você pode ver esse episódio aí por todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e também nas plataformas de áudio, né? Amazon Music, Spotify. E quem sabe na Novo Jogo, tá? Nesse 7 de setembro aí que a gente tá aqui comemorando essa independência. Esse 7 de setembro que nos últimos anos aí, né? Nem vou entrar no mérito. Sim. A gente nem entrou nesse mérito, ideologia, de escolha partidária, né? Mas o 7 de setembro nos últimos anos, vamos torcer para que esse seja um pouco mais, né? De todo mundo, né? Porque o 7 de setembro, a gente quando é moleque na escola, né, a gente aprende que essas datas, né? Não é de A, nem de B, nem de C, né? É o momento da gente se unir mesmo enquanto nação, né? E parar de dividir um pouco esse país, que esse 7 de setembro agora de 23, que seja não, que eu sei que vai ser melhor, porque eu sou um cara que acredito sempre no lado positivo, acho que vai... Tomara que sirva para as instituições, né? Cada uma ficar no seu quadradinho mesmo, porque dessa forma funciona muito melhor. Pedi o Felipe para dar mais uma despedida na rapaziada aí, mandar um alô pra galera, pro seu pai, sua mãe, um beijo. Eu conheço seus dois irmãos, né? Um joguei vôlei com ele, Paulo Vitor, o outro joga muita bola, né? O Edu, não do outro, né? Eduardinho. Nem joga tanto assim, não. Tá pesado igual a mim. Não, quando eu joguei, pô, o moleque tirou muita onda. Então eu também conheço os dois, né? Paulo, teus pais eu não conheço, mas o Paulo Vitor e o Paulo Vitor eu conheci muito, né? Meio de rede, jogamos muito vôlei junto, né? Com certeza. Boa. Assim, eu tenho a satisfação, né, de ter tido uma família que me deu os valores que eu preciso. Meu pai e minha mãe deram suor, deu o melhor caminho, tanto que eu falei para mim e para os meus irmãos, são meus orgulhos. Então, seu Eduardo, dona Edna, amo vocês, muito obrigado por tudo, muito obrigado por eu estar aqui hoje, tendo esse currículo que eu tenho,
mas muito se deve a vocês. Falando um pouquinho da independência, eu concordo. Acho que o patriotismo é um sentimento de cada brasileiro. Não é um sentimento de uma bandeira. A bandeira verde e amarela, ela é de todos. Não é política. Então, que o 7 de setembro seja, de fato, uma independência, que seja, de fato, uma melhoria para quem, de fato, precisa. Lá na minha região, principalmente, e todas as regiões periféricas que precisem, de fato, se libertar. Então, hoje, como é o dia da independência, a mensagem é essa. Nós precisamos nos libertar e precisamos de oportunidade. É isso. Então, valeu, gente. Obrigado a todo mundo aí, Clovinho, Lomeu, Felipe, Baltar. Tamo junto, gente. Todo mundo que tá escutando aí, obrigado de verdade e até a próxima. Valeu, galera.